Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do nosso Mengão para você. O Flamengo que já está se preparando, pensando no confronto de quarta-feira. O técnico Felipe Luiz que vai definir o time titular nesta terça-feira para esse confronto contra o time do Fluminense. E a disputa está intensa pelo Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. Quem será que vai ficar com o Brasileirão? Para isso, teremos mais uma rodada agora que, logicamente, vai ter muita emoção. Esperamos que o nosso Mengão consiga uma boa vitória. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram sobre essa disputa entre Flamengo e Palmeiras e, logicamente, no final do vídeo vou trazer para vocês algumas notícias sobre o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, que vai acontecer no Maracanã nesta quarta-feira. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. E simbora pro vídeo. Contra. Não é um time fácil, não é um time tranquilo que você vai passar com facilidade. Nada disso, está na final de forma até merecida. É um time complicado porque é um time que sabe parar o jogo, é um time que sabe quebrar o ritmo, é um time que marca muito bem, tem muita disciplina tática, apesar de não ter tantos jogadores bons como o Galo tem. E aí acho que o torcedor do Galo ficou um pouquinho assustado, talvez, com o resultado recente da partida contra o Bragantino, mas só para amarrar a fala sobre o Bragantino, agora a gente pode dizer, olha para a parte de cima da tabela e quem sabe sonha com um G estendido. E pro Galo tem isso, né, Raed? É um time que está voltado para essa final, um jogo muito importante. O Hulk falou que para ele, no período que ele está com a camisa do Atlético Mineiro e ele se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, já é um dos jogos mais importantes. Ele até equiparou com a Libertadores do ano passado, a final agora no próximo sábado contra o Lanús. De que forma que isso impacta nessa semana de preparação para um jogo tão importante? Não acho que impacte. Nada? Não acho que impacte, porque a mobilização do jogador, do atleta profissional de futebol para uma final de campeonato, e aí você está falando de uma final de campeonato sul-americano, uma final de campeonato sul-americano que vai dar vaga para a Libertadores do ano que vem, que entra num período conturbado do Galo de mudanças, em cima de mudanças no comando técnico, de um time que não rendeu o ano inteiro praticamente, e você vai disputar uma final de competição internacional, jogo único. Que dá vaga à Libertadores do ano que vem também, né? É isso. Então, assim, a mobilização do atleta para esses jogos, ele é muito grande. E talvez a mobilização do atleta para um jogo prévio a essa final não tenha sido tão grande ao ponto de você tirar ali o seu foco. Óbvio que o jogo do Campeonato Brasileiro era importante, É importante você somar pontos, o Atlético está com 44, tem que tentar a vaga na próxima Libertadores, tem que tentar a vaga numa próxima competição sul-americana, mas uma final de torneio é com certeza para o jogador de futebol muito mais atrativo do que um jogo de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada então nos jogos dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, com Botafogo e Sport abrindo essa primeira leva de jogos da 34ª rodada. É uma 34ª que tem jogo da 37ª também. Botafogo e Sport amanhã no Newton Santos, abrindo os trabalhos dessa rodada. Na Arena do Grêmio também amanhã às 9h30 tem Grêmio e Vasco. Também na quarta-feira, Fluminense e Flamengo, tem Fla-Flu no Maracanã, jogo também muito importante. Tem Juventude e Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional, Santos e Mirassol e Bahia e Fortaleza, os jogos da 34ª rodada. E aí um jogo antecipado do Palmeiras contra o Vitória, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente falou muito e vai falar mais dos times que brigam pela liderança do campeonato, BL? É uma disputa que eu duvido muito que seja resolvida antes das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aproveitou uma brecha importante. O Palmeiras teve um clássico e o Flamengo teve um jogo mais acessível. Que a gente viu aqui, a situação se inverte um pouco. O Flamengo tem o Fluminense pela frente e o Palmeiras pega o Vitória em casa. É isso, momentos diferentes, Acho que a gente está falando de um Flamengo que soube aproveitar, concordo com você, e que vai ter um adversário pela frente que talvez não esteja jogando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, acho que bem longe disso, mas tem o peso de ser um clássico e de um Fluminense que, a depender dos resultados, até mesmo da equipe do Botafogo, pode subir um pouquinho mais na tabela. Então, claro, tá na Copa do Brasil ainda, tá vivo, tem semifinal pela frente, mas é um jogo que tem tudo para estremecer um pouco, Pela rivalidade também, acho que isso tem que ser levado em consideração, O jogo tem um histórico muito grande. E a equipe do Palmeiras que realmente pega um Vitória que está na parte de baixo da tabela, mas precisa jogar a vida. Ao passo que o Santos precisou jogar a vida e conseguiu vencer a equipe do Palmeiras, o Vitória também precisa demais
dar o seu máximo na partida contra o Alviverde para se manter ainda vivo nessa briga contra o rebaixamento. Tá tudo bem embolado naquela troca ali da 17ª colocação. Eu acho que essa dança das cadeiras ela ainda vai perdurar até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas não é porque o Vitória está num momento ruim, vamos dizer assim, que chega a ser um adversário fácil, porque sabe que tem pela frente um Palmeiras, que é um dos postulantes a título, tem uma final de Libertadores pela frente e precisa respirar. O Santos precisava respirar, agora é o Vitória que precisa respirar. A sequência do Palmeiras não está das mais fáceis, não, por mais que sejam adversários de menor nível técnico, né? E o Flamengo, como você falou, clássico amanhã, Fla-Flu, acho que... Se você falou nas 2 últimas rodadas, eu vou além. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser decidido na última rodada, Bené. Isso é um alto nível também, que a gente não imagina os times perdendo muitos pontos. Enfim, essa trocação nessas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas bora falar do líder do campeonato, o atual líder, o Flamengo, que ultrapassou o Palmeiras. Agora tem 3 pontos a mais nessa disputa pelo primeiro lugar do Brasileirão. São 2 equipes que também se enfrentam na decisão da Libertadores no próximo dia 29. Vamos trazer para o papo a Manu Ribeiro, que acompanha o dia a dia do Flamengo, para saber como é que chega o Flamengo para esse clássico de quarta-feira. Esse Fla-Flu tão importante. Manu, boa noite, bem-vindo ao Tá Na Área. Pessoal aí no estúdio, pessoal de casa que está na área. O Flamengo voltou à liderança do Campeonato Brasileiro, a 5 rodadas do fim da competição, depois de uma goleada sobre o Sport, uma goleada que foi importante, Bené, para o Flamengo fortalecer o elenco. Lá na Arena de Pernambuco, o time não tinha 12 jogadores, 7 desfalques por causa da data FIFA e outros 5 jogadores que estão no departamento médico. Mesmo assim, o Felipe Luiz conseguiu encontrar os caminhos para vencer o Sport, contar com o tropeço do Palmeiras e voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. E nessa partida, alguns jogadores acabaram ganhando oportunidades, alguns aproveitaram. Foi o caso, por exemplo, do Cebolinha, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem, participou do segundo gol do Flamengo, marcado pelo Juninho, também teve participação no terceiro, do Bruno Henrique, e ainda deu uma bela assistência para o Douglas Telles, jovem atacante de 18 anos, que fez sua estreia pelo Flamengo, marcar o 5º gol nessa goleada sobre o Sport. Mesmo com alguns jogadores aproveitando essa oportunidade, colocando dúvida na cabeça do Felipe Luiz, é provável que o técnico ganhe alguns reforços, né, para esse jogo de quarta-feira contra o Fluminense, jogo determinante nessa reta final para o Flamengo manter a liderança do Campeonato Brasileiro. 2 reforços devem vir do departamento médico. Hoje, Jorginho e Léo Ortiz treinaram com um grupo no Ninho do Urubu. A principal notícia é a volta de Jorginho, que estava com uma lesão na coxa direita. Ele fez o treino completo com o grupo e deve ficar à disposição para ser relacionado para o Clássico. A relação dele vai depender do Felipe Luiz e também do treino desta terça, que o volante volte à relação. Já o Léo Ortiz, ele não fez toda a atividade com o grupo, mas ele já não vinha treinando no campo, então é uma boa notícia o zagueiro voltar a fazer parte da atividade, do treino aí no campo. Vai ser avaliado também nesta terça-feira, mas tem chances de voltar a ser relacionado, né? O Flamengo tem esse cronograma para que alguns jogadores que estão no departamento médico voltem antes da final da Libertadores para ganharem também esse ritmo de jogo, além de serem jogadores importantes também para essa campanha que o time está fazendo no Campeonato Brasileiro. Agora, Manu, além dessa questão física dos jogadores, o Flamengo também observa jogadores convocados, né? Como que vai ser o aproveitamento dos jogadores que estão na data FIFA nesse Fla-Flu de quarta-feira? Então, Berê, além desses reforços do departamento médico, tem os possíveis reforços que estão com as suas seleções aí nessa data FIFA, né? Os brasileiros não devem ficar à disposição do Felipe Luiz. Danilo e Alexandro vão jogar em Lille, na França. O lateral esquerdo até disse que preferia dormir depois do jogo lá na Europa e voltar só no dia seguinte, então muito difícil eles chegarem aqui para essa partida, né, a tempo desse clássico contra o Fluminense. Mas o Flamengo organizou uma logística especial para trazer os estrangeiros, que vão jogar todos nos Estados Unidos. Tanto os uruguaios, Varela, Vinha e Arrascaeta, quanto o colombiano Carrascal e também o equatoriano Plata. Eles vão estar lá nos Estados Unidos. O Flamengo fretou um avião para trazer esses jogadores para o Rio de Janeiro. Vão chegar no dia do jogo, né, na quarta-feira mesmo, e aí serão avaliados. A utilização deles, se vão ser titulares, se vão para o banco de reservas, isso vai depender da minutagem de cada um nessa segunda rodada de amistosos aí dessa data FIFA, das condições físicas, do desgaste, né? Como eles chegarão. Então, o Departamento de Saúde do Flamengo vai fazer análise em cima desses jogadores, mas o Felipe Luiz está com essa expectativa de levar alguns atletas, pelo menos, para o banco de reservas,
para minimizar esses desfalques. Valeu, Manu, obrigado pelas informações. Volto sempre ao Tá Na Área. Então, o Flamengo se preparando, né? Voltando a ter alguns jogadores à disposição para esse jogo tão importante, né? A gente falava muito que no último fim de semana o Felipe Luiz e o Abel Ferreira tiveram que montar alguns quebra-cabeças, né, Raed, para colocar aqueles 11 titulares em campo. E é isso que a Manu falou, né? Acho que para analisar essa volta de data FIFA, caso por caso, né? Quanto tempo cada jogador entrou em campo, se entrou em campo, como o corpo de cada um vai responder a uma viagem longa, por exemplo. Então, cada caso é um caso, né? A gente viu o Flaco Lopes, por exemplo, no Palmeiras, participando de jogos em dias consecutivos e não foi a primeira vez, inclusive, já tinha feito isso há um mês. Jogadores importantes, mas pensando ainda que tem uma final de Libertadores e outras rodadas importantes de Campeonato Brasileiro pela frente. Além de tudo isso que você falou, também o impacto desses jogadores no time. Você tem que calcular o tempo de jogo, minutagem, cansaço, tudo que o jogador está envolvido nessa data FIFA, mais o impacto que esse jogador vai ter em campo para o seu time. Não acredito, pelos treinadores em si, tanto o Felipe quanto o Abel, não acredito que esses jogadores cheguem e já comecem essas partidas como titulares, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Palmeiras. Mas pode ser que um jogador ou outro consiga ter essa preferência, né, furar essa fila, um Vitor Roque se não for utilizado no jogo da seleção, um Arrascaeta se não for utilizado no jogo do Uruguai. Acredito que esses dois jogadores, pelo impacto que causam nos times, podem ter ali uma possível titularidade, conseguindo chegar a tempo para os jogos. A gente tem a arte com os jogadores convocados do Flamengo, né? Volto a dizer, o Flamengo tem algumas baixas no departamento médico, problemas físicos, além dessas, né, desses problemas por conta da data FIFA. Na seleção brasileira a gente tem Danilo e Alexandre, que enfrentam a Tunísia na França amanhã. No Uruguai tem a Arrascaeta, tem Vinha e tem o Varela, o jogo Uruguai e Estados Unidos também amanhã. Na Colômbia, feira, a Colômbia tem o Carrascal que joga contra a Austrália e o Plata joga, né, pelo Equador contra a Nova Zelândia, também nos Estados Unidos. Algumas baixas importantes, outras que têm lacunas melhores preenchidas no time, né, Beli? Eu acho que quando a gente olha para essas baixas da data FIFA no Flamengo, as de maior impacto, acho que, claro, o Arrascaeta e o que seria o substituto do Arrascaeta, que é o Carrascal. Então, são jogadores que o Flamengo talvez esteja olhando com mais carinho para tentar colocar em campo nesse clássico de quarta-feira. Com certeza, né? E a partir do momento que você tem uma logística, de certa forma, organizada para trazê-los, é porque o técnico quer contar com eles num jogo tão importante. Mas é isso, eu concordo com você, Bené. Eu acho que hoje você olha para Arrascaeta e Carrascal, se comparados a outros dessa listagem que a gente passou aqui, eles estão na frente desses outros atletas. O Alexandre também é um jogador muito importante, mas eu acho que conseguimos identificar ali no Ayrton Lucas um substituto imediato que consegue entregar até um pouco mais fisicamente, tá, do que o Alexandre, não necessariamente a mesma técnica, mas fisicamente é um jogador que dá muito trabalho para os adversários, mas o Arrascaeta e o Carrascal são jogadores que, óbvio, fazem falta. Podendo jogar, muito provavelmente chegarão mais cansados ao clássico. Mas você tem, por outro lado, o retorno do Jorginho, que é um cara muito importante. Então isso também tem que ser levado em consideração. Vai ser, pelo menos ao meu ver, um Flamengo mexido, modificado, talvez não contando com alguns desses considerados titulares imediatos para começar o jogo, mas estou com o Raed também. Acredito que no decorrer da partida são nomes que podem e muito provavelmente vão entrar no clássico. E essa volta que a Beli citou é bem importante, né, Raed? Até para ganhar sequência. O Jorginho, um jogador que vinha bem no Flamengo, foi para mim, uma baita contratação que o Flamengo fez nessa temporada, e é interessante a gente observar uma sequência, porque a gente imagina um time de final de Libertadores com o Jorginho entre os titulares, né? Sim, desde que chegou no Flamengo, na pausa para a Copa do Mundo, ele ganhou a posição dele dentro de campo, independente de qualquer coisa. O cara que estruturou o meio de campo do Flamengo. É importante você ter ritmo de jogo, não acho importante você ter uma sequência de jogo até chegar à final. Ele precisa só readquirir o ritmo de jogo para ficar ali o tempo necessário da final, né? Os 90 minutos ou que se for para uma prorrogação. Ele precisa estar bem fisicamente para aturar um jogo inteiro no dia 29. Ele não precisa de ritmo de jogo, porque a função dele em campo é uma função que não exige tanto, ele exige mais mentalmente e na inteligência do que propriamente no embate, na velocidade de raciocínio, na mudança de direção. A função do Jorginho é uma função mais é uma função um pouco atrás, assim, de você
quando você tem ali um jogo muito físico, você precisa de ritmo de jogo. O Jorginho, ele é um cara que precisa da inteligência e da noção do espaço de campo. Eu falei dessa questão do meio-campo, né, BL, para falar desses jogadores que fazem mais falta, se a gente pode colocar assim. Se a gente olhar para a defesa e lembrar que o Léo Ortiz ainda não está à disposição, não está plenamente apto para o jogo, e lembrar que o Danilo também está fora, convocado pela seleção brasileira, talvez seja outro ponto mais crítico, se a gente puder colocar assim, porque acaba ficando o Léo Pereira e o Flamengo tem que recorrer a jogadores que utilizou muito pouco, jogadores da base do Flamengo. É até o que, na minha visão, o Flamengo tem que olhar para a próxima temporada, de preencher mais o elenco nesse sistema defensivo, falando em dupla de zaga especificamente. Talvez por conta desse contexto seja outro lugar de uma atenção maior do Felipe Luiz, não? Concordo, e a gente viu algumas falhas defensivas, né? No jogo contra o Sport, por mais que o Flamengo tenha goleado, tenha conseguido aí, né, um resultado expressivo, foi um Flamengo que começou com algumas falhas defensivas, principalmente ali do lado direito, né? O lateral Emerson Royal não estava pleno, algumas falhas, então é natural. Acho que é um setor que o Flamengo hoje tem 2 ótimos zagueiros titulares, mas quando você olha para o banco de reservas, eles, né, você olha para o banco, não tem uma entrega exatamente na mesma altura. E quando a gente fala de elenco, quando a gente fala de regularidade, isso tem que ser levado em consideração. E claro, a partir do momento que você tem lesões, né, esse tipo de problema físico, que são do jogo, isso pode acontecer, tá? De jogadores tão fora da curva, a ideia seria você repor com alguém também que não deixasse o nível cair. E aí o Flamengo tem que olhar realmente com um pouquinho mais de atenção para uma próxima janela de transferências, porque é um setor que, por mais que, repito, é hoje a melhor zaga do Brasil. Esses 2 Léos, para mim, formam hoje a melhor zaga do Brasil. Claro. O problema é que nas trocas muda um pouco a característica e, tecnicamente, entram muitas vezes atletas que não estão no mesmo nível que esses 2, até mesmo nível de entrosamento. Não apenas técnica aqui, mas nível de entrosamento também. Então é importante para a equipe do Flamengo ficar de olho nisso na próxima janela e para o jogo também, né? Para o jogo de amanhã, que é um clássico contra um time mais forte do que o Sport. E aí o João Vitor foi titular no jogo contra o Sport, né, Raed? Como eu disse, um jogador que não vinha sendo utilizado ao longo da temporada com esse Flamengo principal. Para o jogo tem peso diferente, o jogo contra o Fluminense. Dá para imaginar uma outra solução do Felipe Luiz, talvez improvisando alguém no setor, mexendo. Ele mexeu durante o jogo também contra o Sport. Dá para imaginar alguma outra solução pelo material humano que o Flamengo tem hoje? Claro, isso sem contar com o retorno do Léo Ortiz e com o Danilo também na seleção brasileira numa viagem mais longa, né? O Danilo vem da França na volta da data FIFA. Estou aqui pensando, porque acho que seria uma temeridade, assim, você improvisar um Pulgar para colocar no meio de campo Jorginho e Saúl com um Pulgar de zagueiro. O Everton Araújo, talvez. Não, o Everton nunca fez zaga, o Pulgar eu digo já. entrando no meio campo, caso o Pulgar seja recuado. Sim, mas assim, eu acredito que ele vai manter o sistema defensivo que ele colocou na última partida. Não tem muito para onde fugir, vai ter os jogadores voltando, né? O Varela voltando, mas a rotina de treinamentos para o jogo e para essa data FIFA com aqueles jogadores que ele estava contando, acho que vai acabar sendo o primordial para que você coloque a equipe que vai para campo. Fazendo projeções dessa reta final de campeonato, algo que eu acho muito difícil porque são 2 equipes, né, de altíssimo nível, Flamengo e Palmeiras, a gente tem um comparativo dos jogos que faltam nessa reta final de Brasileirão. Lembrando, o Flamengo nesse momento tem 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, mas caso o Palmeiras empate em pontuação, leva a melhor por conta do número de vitórias. O Palmeiras era líder com a mesma pontuação que o Flamengo, mas levava vantagem no número de vitórias. A gente tem essa sequência final, então, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, faltando 5 jogos para cada lado. Do lado do Flamengo tem o clássico contra o Fluminense, depois joga contra o Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa e o Mirassol fora na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 2 sequências por conta dessa mudança, né, dessa alteração nas datas no Brasileirão. O Palmeiras joga 2 em casa, seguidamente agora, contra a Vitória e Fluminense, e faz os 3 últimos jogos como visitante: Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará.
Claro que o que cada time ainda vai almejar nesses jogos impacta também nessa análise, né, Belly? Mas você acha que essa sequência como visitante, essa reta final de 3 jogos, pode pesar de maneira negativa para o Palmeiras? O Flamengo tem talvez adversários mais acessíveis até essa última rodada contra o Mirassol. Estou jogando a bomba para o seu lado, porque é difícil fazer esse tipo de projeção. Ele já fez algumas vezes. Hoje ele tá a risco, né? Né? Hoje ele não deu muito certo, né? Tá provocador hoje, né? Tá aqui espetando a serelepe. gente, tá cheio de graça. Só tô tocando de lado. Ele foi mantendo o nível de atuação. Aí soltou entendeu? a voz lá e tá soltando aqui. Tá soltando aqui também. Olha, eu acho que você falou muito bem, Bené. Depende muito do que essas outras equipes também vão, né, desempenhar. Fala especificamente de um confronto que os dois têm, né? Eles têm ainda dois confrontos que os dois têm. O confronto contra o Fluminense, né? Os dois têm, logo em sequência. E o confronto contra o Galo, por exemplo. Obrigada por terem colocado novamente aqui na tela. O confronto contra o Galo. Vai ser um Galo já campeão da Sul-Americana? Não vai ser um Galo campeão da Sul-Americana? Isso tem que entrar na conta. Muda muito de figura. Porque o Galo vai querer disputar essa possível 8ª vaga, exatamente, até via Campeonato Brasileiro. Até olhando para o ano passado, pelo que aconteceu. Chegou em 2 finais, perdeu as 2, não conseguiu garantir vaga direta não conseguiu garantir vaga nenhuma na Libertadores. Né? Eu acho que depende, assim, é um Grêmio que já está mais tranquilo pelo lado do Palmeiras, ou ainda está olhando muito para a parte de baixo da tabela. Pode ser o jogo que vai salvar o Grêmio. Enfim, o jogo contra o Vitória, o jogo da vida do Vitória. Eu acho que cada um desses times tem aí uma história diferente para contar. Não, ainda tem o Ceará também, é outro que os dois enfrentam. Que é outro que os dois enfrentam. O Ceará que está olhando hoje para a parte de baixo da tabela. Por mais que esteja ali na 12ª colocação, está mais perto da parte de baixo que da parte de cima. Mas está a 3 pontos do Bragantino, que é o 8º, por exemplo. É isso, assim, acho que depende muito, tá? Eu acho que você falou bem. Esses 3 últimos jogos fora de casa, eles podem ter um peso diferente, principalmente em termos de logística, né? Vai ser um Palmeiras que vai para o Rio Grande do Sul, depois vai para Minas Gerais e depois vai para o Ceará. Isso tudo a gente sabe que... Depois dá um pulo em Lima para a final da Libertadores. Tem um entre o jogo do Grêmio, Exato. Entre o jogo contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro, tem a final da Libertadores, pro lado do Palmeiras. Eu acho difícil, assim. Eu acho que não tem nenhum jogo muito fácil. Todo mundo que está nessa disputa ainda está brigando, né? Por mais que o Mirassol, a gente veja o Mirassol muito bem encaminhado, relativamente tranquilo. É um time que está fazendo uma grande história nesse Campeonato Brasileiro. É difícil você dizer qual é a tabela mais complicada ali, né, entre esses dois. Eu acho que as 2 tabelas são complexas, mas se eu fosse olhar uma com um grau extra, assim, pequeno de dificuldade, seria essa questão do Palmeiras com esses últimos jogos fora de casa. E a gente fala muito dessa alternância de momento, né, Raed? Eu acho que num campeonato, numa disputa de tão alto nível, né? A gente já viu o Palmeiras estar no melhor momento que o Flamengo e vice-versa. Se a gente olhar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro do Flamengo, olhar, né, de uma análise mais ampla, talvez o Flamengo tenha mais momentos de um time digno de liderança, digno de título brasileiro. Por que eu falo isso? Venceu os 2 confrontos diretos contra o Palmeiras, tem o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato, é o time que menos perde, é o time que mais goleia no Campeonato Brasileiro, então tudo isso tem peso. Mas são 3 pontos de diferença. Em uma rodada, 2 rodadas de mudança, né? Se a gente falar da Libertadores, por exemplo, para mim é o inverso. O Palmeiras faz uma Libertadores muito melhor que o Flamengo, tem uma fase de grupo sem correr nenhum tipo de risco, elimina o River Plate nas quartas de final, tem uma virada épica para cima da LDU, e o Flamengo tem momentos bem abaixo, né? De sofrer na fase de grupos, por exemplo, mas a gente sabe que a final, ali são 90 minutos, que o equilíbrio fala mais alto, né? Acho que é difícil projetar até por isso. É uma disputa em tão alto nível, né, de tanta alternância de melhores momentos, que fica difícil fazer essa projeção. Por isso que eu jogo para vocês. Muito obrigado. Tudo que você falou, eu concordo totalmente, meu amigo. Que coisa boa. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do Flamengo é melhor do que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, e eu acho que a Libertadores do Palmeiras é melhor do que a Libertadores do Flamengo. O que não significa... absolutamente nada. Pode ser que na final da Libertadores o Flamengo vença do Palmeiras e nessa reta final o Palmeiras consiga reverter a vantagem do Flamengo. Sim, e é até importante a gente ponderar isso antes das definições, porque existe uma chance, que ela é considerável, de uma dessas 2 equipes não levantar mais troféu na temporada. Sim. Isso não significa que seja um ano fracassado. Colocar isso na cabeça de um torcedor, são retas finais de temporadas de grandes times. Eu acho que Flamengo e Palmeiras dão mostras que vão brigar não só esse ano, no próximo, nos 5 próximos. Por isso que é importante também colocar isso. São 2 times que são postulantes a títulos, mas a gente vê uma reta final de temporada com a possibilidade de só um levar os 2
né, do Palmeiras levar o Brasileiro, o Flamengo levar a Libertadores, fazendo esse inverso do que a gente está falando, né? São times que se retroalimentam. Acho que nesse momento que o Campeonato Brasileiro está vivendo, observando num curto prazo as últimas edições, acho que são dois times que se retroalimentam, né? O Palmeiras melhora, o Flamengo quer melhorar. O Flamengo melhora, o Palmeiras também quer melhorar. Isso se deve, claro, a essa desigualdade. Hoje existe uma desigualdade no Campeonato Brasileiro desses dois times para o resto. A gente está falando isso há bastante tempo e isso está traduzido muito bem na tabela. Por mais que o Cruzeiro ainda esteja vivo na briga, não é um time que a gente descarta, não pode ser um time que a gente descarta. Matematicamente está vivo na briga, né? Acho que quanto a isso não temos muita dúvida. Mas Palmeiras e Flamengo têm elencos melhores do que o Cruzeiro, né? Que é quem está ali na beira tentando algo de diferente. Acho que são dois times que essa rivalidade ela vai se retroalimentar por ainda alguns anos, por algum tempo. Claro que a gente espera que essa rivalidade fique só nesse campo, né? Nesse campo de contratar melhores jogadores, de buscar os melhores reforços, as melhores estruturas, os melhores membros de comissão técnica, né? Os melhores estudiosos do futebol. Mas eu acho que um vai retroalimentar o outro e eu não consigo ver um fim para isso, Bené. É algo que, para mim, não tem limite. Não tem limite. Eu não consigo ver aonde um puxar o outro para cima vai parar. Para minha opinião, essa é a tendência dos próximos anos de Campeonato Brasileiro. O que acontecer diferente disso, falando com a cabeça de hoje, de 2025, o que acontecer diferente desses dois times sempre brigando pelo título, eu acho que vai ser muito fora da curva. Eu acho que vai chegar a hora que, né, por exemplo, Palmeiras com Abel Ferreira talvez seja, né, se o Palmeiras não conseguir títulos, vai ser o primeiro ano sem conquistas na era Abel Ferreira, mas o Palmeiras está disputando. O Flamengo chegou em alguns momentos, não venceu títulos significativos nas temporadas, mas acho que a questão é essa, por mais que os títulos não venham, essa briga, esse protagonismo é muito difícil a gente ver terminando, né, nos próximos anos para Palmeiras e Flamengo no futebol brasileiro. Então tá aí, meus amigos, Flamengo e Fluminense. Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Fluminense, o jogo que vai acontecer nesta quarta-feira, o Fla-Flu, ao qual o Flamengo, né, vai com certeza em busca desses 3 pontos para tentar aí, né, encurtar cada vez mais a distância, né, do Flamengo para o título brasileiro. E lógico, o Palmeiras, né, contra o Palmeiras é a disputa realmente, né, pelo título do campeonato. Flamengo e Palmeiras está aí na disputa. O Flamengo só depende de si para ser campeão. O Palmeiras depende de tropeços do Flamengo para conquistar, né, essa taça do Campeonato Brasileiro. Haja coração nessa rodada, meus amigos, haja coração. Vai ser uma rodada que promete bastante. Esperamos, né, que o Flamengo jogue com vontade, com raça e consiga aí uma boa vitória. Olha essa notícia aqui, ó, com 8 pendurados, Flamengo liga alerta contra o Fluminense em reta decisiva do Brasileirão. Olha aqui a lista, galera, dos jogadores, né, pendurados para esse confronto. Lembrando que o Flamengo, depois do Fluminense, terá o confronto contra o Red Bull Bragantino, que está se recuperando aí, né, e está embalado. Tá ali, ó, Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Jorginho, inclusive, poderá ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Treinou normalmente e há uma grande expectativa dele jogar, né, disputar aí esse confronto. Assim também como o Léo Ortiz, que também treinou e será bons jogadores, considerados titulares, ficarem à disposição do Felipe Luiz. Então, tem que ficar atento aí com esses pendurados, né, para não perder ninguém para o jogo contra o Red Bull Bragantino também. Agora, meu amigo, cada jogo é uma final, são 5 decisões para o nosso Flamengo e vai precisar de ter os jogadores inteiros, né, e contar aí com a maior parte do seu elenco, logicamente, para tentar conquistar mais um campeonato brasileiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!